Olá, boa noite. No vídeo de hoje falarei um pouco sobre desfavelização, que é uma das propostas também mais polêmicas e eu acho mais mal compreendidas do Partido Missão barra MBL. Né? Não vou aqui entrar nos detalhes do projeto, mas basicamente eles propõem em 10 anos acabar com as favelas no Brasil. Né? E construir no lugar das favelas bairros com casas dignas, decentes para as pessoas, asfaltar as ruas, fornecer saneamento básico, etc. E eu acho que é uma proposta muito, muito mal compreendida, né, pela esquerda e setores progressistas que gostam de romantizar a favela, né? Que veem na favela, enxergam a favela como um locus de resistência cultural, né? E que as pessoas que estão lá, elas teriam assim uma potência de vida, um excesso, né? Que nós, né, as pessoas do asfalto, né, os brancos de classe média e, né, as pessoas assim conformadas ao sistema não teríamos, né, esse excesso de vida, essa exoticidade, essa coisa tão esse tchan, né? E eu acho então que o projeto é interessante. Eu não sei como ele seria conduzido, obviamente, né? Tem questões materiais a serem consideradas, né? É, enfim, né? Como se daria a construção dessas novas casas, a demolição dos barracos ou casas precárias. Isso requeriria, né, o controle obviamente, do território pelo pelos aparatos estatais, né, e a limpa, né, do, ah, do crime organizado, as facções que controlam esses territórios, né? É, então tem uma série de questões ah, que também merecem uma consideração mais detida, mas não tratarei delas aqui. Né? O que me parece realmente interessante é esta esse analisar essa questão do ponto de vista ideológico, né? E ideológico aqui num sentido muito preciso, né? Ah, da das lentes através das quais nós enxergamos a realidade, das lentes fantasmáticas, para usar um termo da psicanálise, a partir das quais nós enxergamos a realidade. Né? E me parece que na esquerda predomina uma certa fantasia, né, dos pobres, dos periféricos, né, e em geral, né, também de povos primitivos, não ocidentais. Tá? Existe uma fantasia, né, que prevalente na esquerda, que os fetichiza, os romantiza, né, que os enxerga, né, como ah, criaturas que seriam assim próximas dos selvagens ou das crianças, né, toda aquela baboseira ah, de enfim, né, que essas criaturas, né, ah, ah, que o selvagem, a criança teriam acesso assim a uma de novo, estariam em contato com esse excesso de vida que a modernidade, o ocidente, os adultos, né, com
a sua enfim, obsessão com a produtividade e o progresso e a seriedade, né? Buscaria, né, reprimir, né, essas energias, mas, né, as crianças, os loucos, né, e os periféricos, os povos primitivos, etc., teriam ainda ocupariam este lugar, ainda resistiriam, né, que é um termo que é uma obsessão na esquerda, né, a resistência. Mas, de novo, me parece que essa é uma construção ideológica que deve ser denunciada, que deve ser atacada, que deve ser combatida, né? Porque eu acho que um projeto realmente emancipatório, né, comunista, pós-capitalista, né, de criação de uma sociedade melhor do que a que nós temos, implicaria tratar todos a partir de uma régua comum, né? Todos teriam direito à mesma idade, né? Que é uma ideia que pode parecer contraintuitiva, mas eu acho que ela é muito mais verdadeiramente democrática e emancipatória, né? O direito à mesma idade. O que quer dizer isso, né? Quer dizer que essas pessoas, os pobres periféricos, os povos primitivos, etc., né, que seriam supostamente um fora, né, e que trariam essa potência dessa exoticidade, que eles não são nada disso, né? Isso é apenas uma fantasia nossa em relação a eles, e que eles, muitas vezes, a qual eles se identificam, né, e buscam projetar-se, né, para nós a partir dessa posição de identificação com a nossa fantasia. Então eles aceitam, né, essa condição que nós, né, os dominantes, impomos a eles, e aparecem para nós a partir deste lugar, né? E então mas de novo, isso é uma fantasia, né? Isso é uma fantasia nossa que no entanto estrutura a realidade, mas é uma fantasia nossa em relação a esse diferente, né? Porque qualquer uma pessoa honesta, né, que tenha passado tempo entre povos supostamente primitivos ou entre pessoas em condições difíceis, morando na periferia, em favelas, sabe que essas pessoas não são melhores moralmente que esse excesso que a gente supõe de alegria, de né, assim, essa latinidade, né, essa exoticidade, é tudo uma coisa da nossa cabeça que a gente projeta sobre eles, e de novo, a qual muitas vezes eles próprios acabam se identificando, né? Então, assim sendo, né, eu acho que o que a gente precisa é, sim, reconhecê-los como sujeitos, né, como pessoas que têm direito a uma existência digna, né, que devem participar plenamente, né, de todas as atividades, todos devem exercer plenamente todas as suas funções de cidadão com direitos e deveres, né? E devem,
portanto, ter o direito material de existir dignamente, morando numa casa com um chuveiro com água quente, né? Com acesso a esgoto tratado, podendo andar numa rua asfaltada, né? Não tendo que se preocupar com bala perdida, né? Com mando e desmando de traficante, né? Então, e essas coisas são possíveis, por que elas não seriam? Por que seria impossível, né? Desfavelizar o Brasil nesse sentido, ou qualquer área, né? Em qualquer parte do mundo. Me parece que são porque essa crítica não é feita, né? Porque nós estamos, na maior parte do tempo, presos nesta fantasia ideológica de as coisas são assim mesmo, né? E eles têm lá, ou eles não têm o que a gente tem, né? Que é saneamento básico, asfalto e, enfim, chuveiro com água quente, mas eles têm o samba, né? Eles têm o funk, eles têm o hip hop, eles têm, né? Então, a gente acredita nessas coisas e aí, como consequência, como essas fantasias são estruturantes da realidade social, do campo simbólico social, as coisas não mudam, não saem jamais do lugar, né? E aí você tem iniciativas muito meritórias de movimentos populares, né, que buscam movimentos por moradia, movimentos enfim, que buscam dar opções de educação, lazer aos jovens e tal, são extremamente meritórios, mas não estariam eles também presos, ainda que eles sejam de esquerda, com caráter progressista, com um ímpeto politizador dessas pessoas, não estariam ainda eles presos a uma lógica quase assistencialista, não seria quase uma caridade de esquerda? Você sair do seu belo apartamento, né? E passar uma tarde no acampamento, fazendo gincana com as crianças e, ou enfim, prestando consultoria jurídica, né? Para um movimento por moradia ou, enfim, né? De novo, essas coisas são extremamente meritórias. Eu não tiro mérito, eu conheço muitas pessoas militantes, colegas, né, que foram ou são envolvidos nisso e eu os aplaudo, né? Mas eu gostaria de viver numa sociedade em que essas demandas fossem resolvidas, né, de moradia, de tratamento de esgoto, asfalto, etc., e combate ao crime organizado, fossem resolvidas pelo Estado, pelo Estado e pelo mercado também, porque eles são os únicos capazes de realmente resolver o problema, né? No longo, médio prazo, né? E se a gente for pensar o que é ser de esquerda, tem aquele filósofo francês, um dos maiores, né, do século XX, o Deleuze, dizia que ser de esquerda é primeiro você pensar no mundo, depois no seu país, depois na sua comunidade, depois na sua família. Então, nesse sentido, a gente tem que olhar para como as coisas estão organizadas globalmente e tentar mudá-las
nesta escala. Nesta escala. Porque senão, infelizmente, todos os nossos esforços, por mais meritórios que eles sejam, não é? De organização de comunidades, construção de hortas comunitárias, etc. E tudo isso tem um mérito. Não é? Mas não adianta, infelizmente, né, se o mundo continuar sendo dominado, né, por meia dúzia de bilionários que detêm quase todo o dinheiro, todas as riquezas produzidas coletivamente pela humanidade, né, que decidem por né, dar na telha, fazer um robô, um software, e aí o outro cara vai, o outro bilionário do Vale do Silício quer competir com ele e né, entra nessa lógica frenética de produção, desenvolvimento de novas tecnologias e ninguém sabe aonde vai dar. Né? Eu também não estou falando aqui de uma perspectiva antitecnológica ou ludista, mas obviamente é um risco, né? O fato da riqueza estar concentrada nas mãos de pouquíssimos e deles terem o poder decisório, né, sobre a produção de, de tecnologias que basicamente definirão a nossa existência coletiva enquanto espécie. Né? Então, meu ponto é preciso tentar mudar as coisas neste nível. Né? É preciso produzir mudanças estruturais, né? Forjar instituições do comum, instituições que operem numa escala global, né? E que possam efetivamente, né, tentar dar conta dessas questões. Né? Porque senão a gente fica só enxugando gelo mesmo. Né? Ou fazendo coisas para que nós não nos sintamos tão mal. Né? Como, enfim, comprar produtos orgânicos. Né? Fiz a minha parte pela mãe natureza. Não, você, na verdade, você está com a sua consciência individual, digamos, mais limpa. Mas o problema, obviamente, continua numa escala global. Não é? Então, voltando à questão das favelas, da desfavelização proposta pelo MBL, né, me parece uma política muito mais progressista, apesar de eles serem um partido de direita, muito mais progressista do que a quase totalidade das propostas que eu ouvi da esquerda nas quase 2 décadas em que eu estou aí envolvido politicamente de diferentes formas, ou pelo menos, né, preocupado com essas questões. Eu nunca ouvi, confesso, uma proposta tão boa. Né? Porque o que a esquerda faz é enxugar gelo. Né? De novo, pessoas extremamente nobres, bem intencionadas, mas a coisa muda no nível estrutural? Não. Infelizmente não. Infelizmente não. Né? E não, eu gostaria que as pessoas que moram em situações precárias, que estão em favelas, que estão em ocupações, etc., que elas tivessem
acesso às mesmas coisas que eu tenho, né? Que nós, intelectuais de esquerda, de classe média, às vezes bem ricos, né? Temos. Né? Por que uma pessoa que mora numa ocupação, numa favela, ela é condenada a eternamente revoltar-se contra tudo, né? Eternamente demandar direitos do Estado? Por quê? Por quê? Por que o Estado e ou o mercado não poderiam cuidar de questões básicas, asfaltar uma rua, construir uma casa decente, prover saneamento básico, para que aí essa pessoa pudesse, né, aspirar a ser um intelectual, um músico, né, um artista, né? E tem uma outra questão aqui, agora vou ser bem polêmico mesmo, né? Que parte, eu acho, dessa fantasia, né, que a esquerda tem sobre os mais pobres, sobretudo os favelados, né, é enaltecer ou romantizar as expressões culturais, né, produzidas pela favela, pela periferia. Colocando-as muitas vezes em pé de igualdade com as grandes produções culturais, enfim, do Ocidente, né? Alta literatura, alta poesia, música, etc. Né? E eu acho que aqui deve ser brutal na crítica. Não é a mesma coisa. Né? Existem coisas meritórias, existem coisas interessantes, racionais, por exemplo. Eu acho que é uma manifestação cultural e política da periferia extremamente interessante, potente, né? Com o termo que a esquerda gosta tanto também. Concordo. Agora, Racionais está no mesmo nível artístico de João Gilberto, de Villa-Lobos? Me parece que não. E qual é o problema de dizer isso? Eu estou sendo racista se eu disser isso? Por quê? Me parece que o racismo está com a esquerda, que adora falar, que, por exemplo, já li várias vezes que Mano Brown é o maior intelectual do Brasil. Mano Brown, ou maior filósofo brasileiro. Me desculpem, isso é coisa de playboyzinho, pseudo-intelectual, branco culpado, que nunca leu filosofia de verdade, porque Mano Brown não é filósofo. Mano Brown é um artista importante. Mano Brown tem uma produção, sem dúvida, extremamente importante, né? Mano Brown e os Racionais e outros também, né? Mas o Mano Brown não é filósofo. Kant é filósofo. Descartes é filósofo. Hegel é filósofo. Mano Brown não é filósofo. Então, isso tem que ser... E não é nenhum racismo você dizer isso. Racismo é você dizer que Mano Brown é filósofo. Isso é racismo. Tá? E eu não estou dizendo que Mano Brown não seria capaz de fazer filosofia. Ou que, eventualmente, nas suas letras, não tenham insights filosóficos. Por que não? E aí, como na obra de qualquer artista. Né? Então, de novo, eu acho que nós temos que ter a coragem de fazer essas críticas contundentes, sem ter medo de ser taxados de racistas, porque
O contrário é que é racismo. Né? Por que, que você. O que te leva, né, a. Sabendo que existe, você que é estudante de filosofia, sabendo que existe uma diferença entre Platão e Mano Brown, você vir me dizer que Mano Brown é filósofo, o maior filósofo brasileiro, né? Faça-me um favor. Faça-me um favor. Né? Então, é, eu acho que esse esforço desse, e o Renan Santos fala disso, né, nas lives e posts dele, é preciso fazer uma desfavelização mental. Né? Eu acho que isso passa por essa crítica. Né? Por essa crítica que eu estou chamando aqui de ideológica. A crítica de uma certa ideologia. Que é muito poderosa na esquerda. E a qual a esquerda está muito muito fortemente ligada libidinalmente. Por isso que dói tanto ouvir essas coisas que eu estou, não só eu, mas né, que eu e certas outras pessoas, sobretudo a direita, infelizmente, estão dizendo. Né? E eu me coloco aqui que esteja claro, como uma voz de esquerda. Né? Mas, de novo, eu acho que é preciso que a esquerda acorde. Que a esquerda pare de. Que ela desfaça, né? Que ela desmonte, né, essas. Que ela atravesse essas ilusões, essas fantasias. Né? E isso, de novo, isso é extremamente doloroso. Você está libidinalmente investido ali nessas ideias. Né? E você sente o máximo falando que Mano Brown é filósofo. Né? Você vai ser muito bem aceito no seu grupinho de estudantes de filosofia maconheiros. Né? Então, é. Mas é preciso ter coragem, é preciso não. É preciso ter a coragem de romper com esse narcisismo grupal, porque a coragem ela contamina também. Né? De momento em que algumas pessoas começam a dizer certas coisas, outras pessoas se sentem também autorizadas a dizê-las. Né? Não estou dizendo que a gente possa dizer, falar qualquer coisa, obviamente que não. É preciso fazer uma crítica, justamente. É preciso estudar, é preciso ler, é preciso entender. É preciso estar disposto a ouvir. Né? Mas, as coisas no dito mundo real só vão mudar efetivamente se nós tivermos a coragem de fazer esta crítica ideológica. Por que a gente tende a pensar, né, que uma coisa é o mundo das ideias e outra coisa é o mundo material? Mas o mundo material ele é informado, ele é criado por ideias, por certas fantasias inconscientes. Né? Esse mundo ele existe de uma certa forma, né? Ele é criado e mantido apenas na medida em que essas ideias têm força. Né? Se você consegue desmontar, desarmar esses mecanismos ideológicos, o mundo dito material, ou a maneira como
as relações entre as pessoas no dia a dia opera, muda radicalmente. Radicalmente. Isso é possível. Né? Isso é possível. E é por isso que nós temos que batalhar e lutar. Um abraço. Até a próxima.